Mas o que eu queria dizer, basicamente, é que esse mundo reacionário quer dizer, como a lei da física, que qualquer mediação nacional à livre circulação de riquezas é uma impertinência do passado. Aproveita os escombros da velha ordem que eu descrevi aqui, e de fato a velha ordem morreu, e oferecem como solução uma simplificação grosseira. Qual é? Abre as fronteiras do país, desmonta as mediações nacionais, elimina a intrusão do Estado no domínio econômico e deixa que o empreendedor privado, individualista, que mais do que ninguém sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos, faça o seu trabalho livremente, quiçá com o menor peso possível, inclusive dos custos do Estado. Daí essa demanda, essa gritaria por uma reforma tributária, que não é por a modernização do sistema que é necessário, é pela revogação da carga tributária sobre a incidência produtiva. Esquecendo o déficit da Previdência, esquecendo o pagamento de servidor público, esquecendo o hiato de infraestrutura do país, esquecendo a demanda dramática por questões públicas que a sociedade brasileira de 190 milhões de habitantes tem, e só o Estado terá alguma resposta para hoje, para amanhã ou para depois da manhã, para essas expectativas níveis que nós temos que manejar. E eu não falo nada por questões de apego ideológico, simplificador, já me livrei disso há muito tempo. Já me livrei disso. Questão prática é que isto não existe. Esta ideia de uma economia política neoliberal não existe. Se quiserem ver sua caricatura, leiam os jornais de hoje, o debate no Congresso norte-americano, que é de rir muito, porque eu dei boas risadas hoje na madrugada, lendo a internet e jornais dos Estados Unidos. Lá está um protesto dos congressistas norte-americanos, porque a Embev, a nossa fábrica de cerveja, deu-se de comprar, acho que a Budweiser, que é uma grande marca de cerveja americana. Está lá o protesto violento, como é que vão aceitar esses selvagens brasileiros entrarem aqui e comprar nossa cervejaria mais famosa, etc, etc. Ou, quem quiser ler a crônica que o aço plano brasileiro sofre recentemente com o governo Bush, ultraconservador na retórica, faz uma restrição alfandegária à importação de aços planos brasileiros, porque o Brasil é o aço plano mais competitivo do planeta. E a siderurgia norte-americana é uma siderurgia antiga, defasada, longe do litoral, mas não duvide, eles estão fazendo a reconversão industrial siderúrgica. Quando eles completarem, eles eliminam a barreira e vão defender livre comércio lá fora. É assim que a humanidade caminha. Eu não gosto disso, mas eu constato, pensando no destino da nossa sociedade. Ora, se o jovem, se as novas gerações, e nós também, somos induzidos crescentemente a crer que felicidade é quanto da minha expectativa de consumo eu dou conta de praticar com a renda apertada, eu estou na vida procurando bom, bonito e barato. Desculpe a simplificação. Para ser feliz, com renda apertada, querendo consumir, eu estou procurando bom, bonito e barato. E a pergunta, para concluir, nos deixar aqui uma reflexão, evidentemente o Brasil, como raras nações do mundo, tem saídas para essa contradição. A grande pergunta é, e as condições de produzir o bom, bonito e barato são globais? É muito simples de perguntar. E aí nos livremos de qualquer paixão, vamos raciocinar. Primeira condição de produzir, a condição do financiamento. É assim, na América do Norte, hoje, a taxa de juros é menor do que a inflação. Ou seja, quem tirar dinheiro do banco, emprestado, guardar numa gaveta em casa, né, vai estar devendo menos do que tirou. Juro negativo. O juro do Japão é negativo. O juro na zona do euro é de 2% reais ao ano. No Brasil, nós estamos com a menor taxa de juros dos últimos 23 anos, mas ainda é a maior do mundo, e se desconta um duplicado em Rio Branco, em Campo Grande ou em Belo Horizonte, a 1,65 ao mês. Supõe um marco de economia política prostrada ao mito neoliberal. Todas as outras condições de empreender são iguais, mas a condição de financiamento é assim: eu me financio a 2% ao mês e o meu competidor se financia a 0 de juro ao ano. Se todas as outras condições de empreender forem iguais e a economia política for desintermediária, aquele que se financia barato destrói o que não se financia barato.
E no limite a gente não tem como pagar. Porque deixaremos de ter o nosso empreendedor, voltaremos a ser essencialmente importador de valor agregado e vamos pagar com o quê? Crise cíclica de crédito, despoupança interna, fatos que nós já conhecemos do passado, não podemos mais repetir isso. Mas vou chamar a atenção que já está semeada a ideia. A questão tecnológica que lá atrás permitia um modelo de substituição de importação, mudou tão dramaticamente que hoje, eu posso afirmar com muita segurança, não existe competição possível entre retardo tecnológico e ponta. Não existe, pura e simplesmente. Aí a grande questão é, o domínio tecnológico do planeta é global? Resposta lamentável, não. Dou um exemplo prático, para ninguém pensar que eu estou em devaneios ideológicos. O Brasil é uma das 6 nações do planeta que tem uma indústria aeronáutica. Só 6 países do mundo produzem avião. Olha aqui, só 6 países do mundo produzem avião. Depois diz que a gente tem defeito genético como nação. Eu fico indignado. 6. Porém, uma parte importante do avião que a Embraer produz, a aviônica, uma parte da aviônica, é importada da América do Norte. O Chaves resolveu fazer uma encomenda de Super Tucanos, que é um avião turbo-hélice de treinamento, de grande versatilidade, muito respeitado no mercado aeronáutico mundial, e resolveu comprar da Embraer. Sabe o que aconteceu? Os americanos embargaram a venda. Os norte-americanos embargaram a venda. Proibiram a Embraer de vender os seus aviões para a Venezuela. O que é uma estupidez inominável, porque o Chaves, ok, comprou da Rússia. O Sukhoi, que é um avião mais agressivo do que o nosso Super Tucano, e nós aqui ainda temos influência diplomática para dizer, olha, nós vamos vender o avião, mas não queremos você se metendo em confusão e tal. A Rússia vendeu e acabou, só dá assistência técnica e pronto, final. Não quer saber, se possível ainda gostaria de uma confusão por outras razões. Está vendo como é prático? Obrigado, meu irmão. Família vai boa? Tudo tranquilo. Tudo certo, presidente? Mais meia horinha, tá? Não, vou terminar. Mais 15. Então veja bem, só para dizer como é prático. Então, o componente tecnológico hoje tem tal impacto em preço, em produtividade, em aprazabilidade, que não é mais imaginável alguém se conformar com o retardo tecnológico, seja de que geração for. Na média, o Brasil é ponta aqui, ponta acolá, mas na média o Brasil está 3 gerações tecnológicas defasado em relação à ponta mundial. Isso é um estudo que a Fundação Getúlio Vargas atualiza. Então o Brasil tem um retardo tecnológico médio, consequência de tudo que a gente não faz em educação, consequência de tudo que a gente não faz em ciência e tecnologia, consequência de tudo que a gente não faz em universidade. O Brasil tem um retardo tecnológico médio de 3 gerações. Se todas as condições de competir forem iguais, e esta condição for assim tão diferente, e o marco neoliberal contaminar a competição sem intermediação nenhuma, essa economia atrasada perde, quebra, e não tem como se financiar. Deputado Mauro Filho, acabei de ver Vossa Excelência aqui na televisão, meus cumprimentos aí. Trabalhou até tarde ontem, aí teve que chegar um pouquinho mais atrasado, dado que ele não bebe. Terceiro fator, e concluo, escala. Ninguém precisa ser economista para entender. Quando você entra na feira para comprar banana, é assim, leva aí, freguês, 3 é R$1, 7 ou 8 é R$2, né? Quanto mais quantidade, mais vai cair no preço por unidade, porque o volume é que vai dar rentabilidade. Então isso diz um pouco a consequência prática da questão da escala. Na prática é assim, uma fábrica chinesa de confecções, valor agregado baixinho, grande massa de mão de obra, a China produz 1 bilhão de calças numa fábrica por mês. O preço do pano para essa fábrica, tal a quantidade, é muito mais barato. E basta que a China ganhe meio centavo de dólar numa calça, porque a soma de 1 bilhão de meio centavo de dólar dá a rentabilidade que o negócio precisa. Na média, o empreendedorismo brasileiro, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição opera em pequena escala. Se todas as outras condições de empreender forem iguais, e esta condição, a escala da economia, for assim tão diferente, e o marco da economia política for esta mitologia neoliberal, quebra de novo. Agora junta queda, coice e cuspe em cima. O Brasil tem uma economia de pequena escala, uma economia estrangulada no financiamento, ainda, e uma economia
anacronizada, do ponto de vista médio, no padrão tecnológico. E aí isso explica a tragédia dos anos 80 e dos anos 90. E nos permite, com tudo quanto já conversamos, ter uma conclusão mais breve, sempre pedindo desculpa pela necessária simplificação do que é mais complexo do que a minha palavra consegue explicar. Qual é o marco de economia política que se impõe para o exame da conjuntura nacional hoje? Ora, flagrantemente, na minha opinião, o marco de economia política não é o marco neoliberal. Quer dizer o quê? É um back to the past? É uma volta ao passado maravilhoso do nacional desenvolvimentismo que nos tirou do zero para a 15ª economia industrial? Parece que não. Pela mudança do perfil financeiro, pela mudança dos ciclos tecnológicos, pela questão da escala e por essa mudança paradigmática no consumidor. O que está globalizado é o padrão de consumo. E isso não é trivial. O garoto da Coreia tem as mesmas aspirações do garoto da favela da Rocinha, ou de New York, nos Estados Unidos, ou do interior de Xangai, na China. Isto é o que está globalizado, é o padrão de consumo, e não é trivial. São símbolos de estética, são símbolos de aceitação do garoto pelo seu grupo, são símbolos de sucesso. E aí no Brasil, como a coisa não está sistematizada, os políticos não gostamos de discutir essas coisas, a nossa imprensa odeia coisa que seja um pouco mais séria, mais complexa. O que está acontecendo? Nós temos dois fenômenos claros. A pirataria ampla, geral e irrestrita. O que é a pirataria? Uma tentativa venial, ilegal, porém venial, criminosa, porém venial, de produzir o fake, o bom, bonito e barato falso, a Louis Vuitton comprável, o iPod pagável, o tênis Nike comprável, pela renda exígua que o nosso povo tem. E de outro lado, eu não duvido nada, já tenho refletido muito sobre isso, consultado especialistas aqui e fora, eu estou com essa tese, estou escrevendo, a violência explosiva do ambiente urbano brasileiro tem esta raiz, porque pobreza não gera violência. Nós estamos aqui de Salitre, é um pequeno município que fica na esquina do Ceará com Piauí e Pernambuco, lá no cantinho. A renda per capita ali é 1/5 da renda per capita brasileira, passa 1 ano, 2, sem nenhum homicídio. De onde é que vem a violência? Da justaposição do jovem pobre, excitado por essas referências de consumo, que são elementos de aceitação dele pelo grupo, com a opulência, com a existência física daquelas referências de felicidade na mão de alguns poucos que passam no seu nariz diariamente. É daí que vem a violência. Qual é o marco de economia política, então, e concluo? Necessariamente um pouco a pista está dada, na minha opinião, pelo governo Lula. Com todas as contradições, com todas as dificuldades, com todos os problemas, a pista importante está dada pelo governo Lula. Primeira tarefa, elevar o nível interno de poupança do país. O Brasil tinha um nível de poupança de 13% do PIB, nós estamos hoje com algo ao redor de 18% do PIB. Enquanto nós não chegarmos em 22, 23, esqueçam sustentabilidade e desenvolvimento no padrão que nós precisamos. Isso também é cientificamente apurável. O Brasil ganha produtividade a 3% ao ano, é o maior ganho de produtividade do mundo, trocando gente por máquina, na busca de produzir o bom, bonito e barato. E o Brasil coloca 2.600.000 rapazes e moças por ano no mercado de trabalho. Qualquer crescimento menor do que 5%, Cidinha, minha querida, quanto prazer em revê-la, qualquer crescimento a menos do que 5% não será capaz de absorver o jovem que chega e o meia-idade que é expulso pela robótica, pela automação dos processos produtivos. E para crescer sustentadamente, sem inflação a 5%, 6%, o Brasil precisa de um nível interno de poupança de 22%. Está tudo na mão para fazer. Depende só do debate político. Nenhuma interdição física no Brasil há a nos impedir isso. Segundo, o marco de relacionamento deve ser qual? Não esqueçamos, a grande tarefa de fundo é reespiritualizar nossa civilização. É demonstrar todo dia quanto possamos que felicidade não se busca no consumismo. Isto é tarefa indelegável da nossa geração para os mais jovens. Porém, construir as condições de que o Brasil possa competir em igualdade, em equipotência de condições com o competidor global. Para a questão do financiamento, a questão da poupança resolve, mas não basta. É preciso construir um mercado de capitais, é preciso construir o que nem sequer em português há ainda a expressão, venture capital, enfim, uma série de ferramentas, eu vou realmente ser mais breve,
que eu quero só demonstrar, nada nos impede de fazer, a não ser a interdição do debate político. Para a questão da escala, nós temos que fazer dois movimentos. Um movimento, produzir grandes corporações nacionais brasileiras capazes de atuar de forma protagonista na escala global. A Petrobras mostra isso, a Vale do Rio Doce mostra isso, nós precisamos ter mais umas 8 ou 10 ou 12 ou 15. O Brasil, 30 anos atrás, patenteava mais domínios tecnológicos do que a Coreia. Publicava mais trabalho científico que a Coreia, 30 aninhos atrás. Hoje a Coreia patenteia 12 vezes mais domínios tecnológicos que o Brasil e publica mais de 20 vezes trabalhos. Está melhorando um pouco, eu estou fazendo números aqui de grandeza. A proporção é essa, o número eu não tenho mais com fidelidade. E a Coreia tem 4 montadoras globais de automóveis. 4 montadoras globais. Kia, Hyundai, não sei o que, não sei o que. 4 montadoras globais. O que eles têm que nós não temos? Disciplina? Nós somos capazes de ter disciplina. Então, concluindo, o Brasil está avançando, todos os números indicam isso, a taxa de poupança subiu, as nossas reservas cambiais são as maiores da história, são liquidamente maiores do que, pela primeira vez na história, a nossa dívida externa toda. O Brasil tem um investimento direto estrangeiro, que não é crédito, é investimento, que mais que paga nosso déficit, que é grave ainda nas contas com o estrangeiro. O Brasil está incrementando a matrícula, o Brasil está incrementando a presença na universidade, o Brasil está crescendo sua estatística de registro de patentes, o Brasil não há um número, salvo da dengue, e que o Brasil não esteja melhorando. Todos os números. Agora, isto se dá olhando para o retrovisor. Olhando para o futuro, a tarefa é essa: consertar um marco de economia política capaz de garantir ao consumidor brasileiro o acesso aos padrões tecnológicos. Porque quando eu falo em iPod, eu esqueci de dizer tomografia computadorizada de última geração. Qual de nós se conforma com a química antiga? A química fina antiga? O Brasil importa 87% de todos os princípios ativos dos nossos remédios, dos defensivos agrícolas. Então é coisa bastante prática. Mas o que eu queria dizer, concluindo, é que não há nenhuma interdição física que me impeça de acreditar que na hora que nós desviarmos o debate político, na hora que nos livrarmos dessas memórias ideológicas toscas que marcaram o período autoritário, na hora que a nossa imprensa amadurecer, que a sua tarefa não é só denunciar o escândalo, mas dar vazão a um grande debate que qualifica a opinião pública, o Brasil tem tudo para resolver o seu problema, desde que persista no caminho democrático. Então, viva! Só falta fazer. Muito obrigado a todos.